Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar sobre mais uma carta que Paulo escreve, a carta para os Efésios. Nessa carta ele vai falar sobre o que a pessoa é antes de Cristo e depois de Cristo. Paulo diz por experiência, ele sabe quem ele era antes de conhecer Jesus, e ele sabe o que ele se tornou depois que conheceu Jesus. Então, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós não temos ainda um encontro verdadeiro com Jesus, assim como Paulo teve, nós vamos continuar a mesma pessoa que nascemos, crescemos, desligados de Deus. Todos pecaram. Todos estavam desligados de Deus. Então todos precisam da graça de Deus e estar ligado a Deus. Por isso que as pessoas têm essas duas fases. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, quando nós não ainda temos Jesus Cristo, nós estamos mortos em nossos pecados. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós renascemos em Cristo. Quando nós ainda não temos Jesus, nós vivemos sobre a ira de Deus. Mas quando nós realmente recebemos Jesus, conhecemos Jesus, nós vamos receber a misericórdia de Deus. O amor que Ele tem por nós vamos sentir. Quando a gente não conhecia Jesus, a gente obedecia o mundo, vivia no mundo. Mas quando a gente conhece Jesus, nós vamos agora ser testemunhas de Jesus, falar sobre o que Jesus fez por nós em nossa vida. Quando a gente vivia no mundo, como era? E agora que a gente vive para Jesus, a gente vai ser testemunha dele. Quando a gente não tinha Jesus, a gente poderia se considerar, ou realmente era, inimigos de Deus. Inimigos de Deus, porque quem não faz a vontade de Deus, quem não é amigo de Deus, torna-se inimigo. Mas quando se conhece Deus verdadeiramente, sente a paz, o amor dele dentro de nós, nós agora vamos ser chamados filhos de Deus. Quando a gente não conhecia Jesus, a gente era escravos. Escravos de várias coisas. Escravo do vício, escravo do pecado, escravo das coisas do mundo, porque as pessoas às vezes não conseguem se libertar das coisas do mundo, porque o mundo tem coisas atrativas e a pessoa se torna escravo. A pessoa diz, não sou escravo. Se não é escravo, é o quê? É preso, né? Um escravo é preso. Tem muitas pessoas que são presas a certas coisas, não percebe. E quando percebe, diz, não, eu não sou preso. No que eu quiser largar, eu largo, eu deixo. Então, quando nós não conseguimos largar aquilo ali, se soltar daquilo ali, é porque nós estamos presos, estamos sendo escravos. Mas quando nós conhecemos realmente Jesus, nós vamos estar livre para ficar ao lado de Jesus, seguir Jesus, esquecer as coisas do mundo. Porque quem está ligado no mundo se desliga de Deus. E quando a gente se desliga das coisas do mundo, nós vamos se ligar a Deus. Ou seja, se livrar das coisas do mundo. Se prender a Jesus significa liberdade. De dizer assim, eu tenho uma liberdade. Eu digo com alegria, eu vou ser salvo, eu vou para o céu porque eu tenho essa liberdade, porque eu estou livre das coisas do mundo. Estou ligado a Deus. E por último, antes de Cristo, as pessoas faziam a sua própria vontade. Às vezes fazia até a vontade dos outros, né? As pessoas diziam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Porque às vezes a pessoa não tinha nem a sua própria vontade, fazia a vontade dos outros, a vontade do mundo, a vontade de fazer tudo o que quiser. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós só temos prazer, alegria em fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. É isso que a gente faz quando nós estamos ligados a Deus.
Nós precisamos entender o que é um cristão antes de Jesus e depois de Jesus. Ou seja, antes de você conhecer Jesus, você vivia de uma maneira, mas quando você conhece Jesus, você passa a viver de outra maneira. Paulo diz por experiência. Paulo sabe que ele perseguia cristãos, mas quando ele conheceu Jesus, ele passou a falar de Jesus para as pessoas e passou a ser perseguido por causa do Evangelho. É isso que acontece. Nós estamos falando de Deus, estamos falando de Jesus, e não é todo mundo que quer ouvir, não é todo mundo que quer guardar no seu coração, porque falar de Deus tem um preço. É ser criticado, né? É ser discriminado, é muitas vezes até ser eliminado do ciclo de amizade porque não quer mais viver no mundo, só quer viver para Jesus. Tem sido uma coisa maravilhosa viver para Jesus. Experimente. Até a próxima mensagem. Todos os dias nós estamos aqui, de manhã, de 5h30 da manhã e 6h30 da noite. E o povo de Deus diz amém e amém.